Nem de forma muito velada está meio definido assim o dia final do Zubeldia no São Paulo. Tem muita gente já até cravando sobre isso e nós vamos falar do substituto dele, que é o cara que tem notícia já mostrando onde nós vamos chegar, onde a diretoria do São Paulo quer ir. Eu separei para vocês aqui inúmeras notícias do São Paulo Futebol Clube, tudo que tá rolando, e tem jogador aí que já virou reserva, outro que vai ser dispensado, é mudança total no São Paulo Futebol Clube. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos lá, vamos fazer aqui uma troca de ideias muito boas, e eu quero muito conversar com vocês então sobre tudo que tá rolando no nosso São Paulo Futebol Clube, principalmente sobre a escolha do próximo técnico do São Paulo, né? Muita gente por aí, meus amigos, cravando que o Zubeldia ele tem a sua última prova no jogo contra o Palmeiras, que vai rolar domingo. Tem agora Velo Clube, quinta, domingo nós temos o Palmeiras pela frente. É claro que o Zubeldia pode levar o São Paulo à vitória, ao empate e à derrota. Uma vitória mantém o Zubeldia no cargo, óbvio, não vai demitir numa vitória. Um empate, uma derrota pode levá-lo à demissão do cargo de técnico do Tricolor. Também acho uma coisa assim meio desesperadora e incorreta você usar um clássico contra o Palmeiras para demitir um cara, né? Você deveria usar uma análise muito mais aprofundada, muito mais apurada para demitir um cara igual o Zubeldia, que já deu 500 mil motivos. Aí você perde pro Palmeiras, de Abel Ferreira, que está numa draga, precisando ganhar, que é normal o São Paulo perder para um time igual o Palmeiras, é normal, né? Porque é um time muito qualificado, pode perder, não é que é normal, pode perder, e aí você demite o cara num dos piores motivos possíveis. Muito melhor demitir quando perde pro Red Bull com um a mais, muito melhor demitir quando não ganha da Inter de Limeira com um a mais também, aí você demite quando tem o Palmeiras, que existe justificativa para perder um jogo desses, né? Então assim, é a diretoria do São Paulo fazendo das suas lambanças, mas eu já chego lá já. Mas o Zubeldia, claro, você já sabe, ele está praticamente demitido do Tricolor, e a troca do comando técnico não é nada de errado não, hein? Você pode gostar do cara, pode não gostar, mas assim, justificar resultados, justificar o trato com a equipe de base, justificar o sistema tático dele, ninguém justifica. E ninguém vai conseguir justificar Alan Franco virar reserva do Sabino. Saiu inclusive uma matéria no GE e eu estava aqui pensando, poxa, controle de carga do Alan Franco. Alan Franco foi poupado, o Alan Franco sentiu uma pancada. Aí o Alan Franco volta e joga com o Red Bull Bragantino com o time reserva. Você fala, tá, mas voltou pelo menos, teve que jogar, calendário, ele voltou. Aí time titular joga o Sabino com o Alan Franco na reserva. E depois agora o Alan Franco ele passa a ser reserva do Sabino. Sabino, que estando bem ou não, ele nunca que ele jogou mais do que o Ferrarese no São Paulo, e nem tampouco o Juan Tressoldi. Com o Juan Tressoldi eu tenho sim minhas ressalvas, porque eu não quero que o São Paulo compre ele só por causa do valor. Me parece um bom jogador, me parece um cara da hora, gente boa, mas assim, se ele custasse 8 contos, 7, 6, tudo bem. Agora ele vai custar 26, não tem sentido. Mas o Ferrarese, que custou 22, está lá. Então o São Paulo tem desbancado aí um cara de 14 milhões que foi Alan Franco, colocando no banco de reservas, o Tressoldi, que não é nosso, no banco do Alan Franco, e o próprio Ferrarese de 22 milhões no banco do Tressoldi, tudo isso pro Sabino poder ser o titular. É uma coisa assim inacreditável, e é só mais é só mais uma das escolhas do Zubeldia que são inexplicáveis. Você fala de teimosia do Zubeldia, tem gente que discorda, né? Onde é que teve teimosia? Poxa, você colocar o Sabino e não o Alan Franco, o torcedor merece uma explicação. Eu mereço uma explicação, você merece uma explicação. Nós não sabemos nada de futebol, absolutamente nada. Só quem sabe é o Zubeldia, o sem título. Zubeldia, o sem trajetória no futebol, que a trajetória é sem título, né? Então o Zubeldia é o único que conhece, porque todo São Paulino que eu conheço, todos. Aqui não tem 99%. Todos que eu conheço, todos consideram que Alan Franco foi o melhor zagueiro do São Paulo em 2024, inclusive desbancando o próprio Arboleda, que é um zagueiro, assim, aí é minha opinião, é excelente.
É excelente. E muitos concordam comigo. Então o Alan Franco é sim o nosso melhor zagueiro. É o melhor que nós temos. É o cara que não nos deixou sentir saudades do Beraldo. E esse zagueiro virou o banco do Sabino, que também não tá bem, hein? Também não está bem. Ramelou contra o Santos e bastante. Teve um outro jogo também que ele não foi bem. E aí o Alan Franco virou banco do Sabino. O que o Zubeldia acha que ele está fazendo? Onde ele acha que ele está? Que uma coisa é você não abrir mão do Calleri. Eu não abro mão do Calleri. Não importa se o André Silva está melhor, não importa se o Rian Francisco está melhor, eu não abro mão do Calleri. Uma coisa é isso. Até porque o Rian Francisco não mostrou muita coisa ainda porque não teve chance. E o André Silva realmente ele não foi tão bem assim para tirar a posição do Calleri. Mesmo o Calleri estando péssimo, péssimo, péssimo. Tudo bem. Você fala, beleza, aqui não é pra tirar. Agora, você me tira o Alan Franco do time, então é só... Opa, mandei a câmera longe. É só mais um dos motivos que tem pra mandar esse cara embora urgente. Demissão urgente. Isso já é motivo de sobra, tá? Gente, pra não parecer tudo notícia ruim, eu separei aqui uma que legal. Que é do Cédric Soares, tá? Além do Wendel, que chegou agora, e o Enzo Dias, que vem bem, corrigindo e arrumando e dando uma esperança pra gente sobre a nossa lateral esquerda, que agora deve realmente ter jogadores assim de extrema qualidade. Não sei se é extrema do Enzo Dias, mas ele é bom. E já o Wendel, aí é extrema qualidade, um dos melhores laterais do Brasil. Quando eu olho aí pra lateral direita, o Igor Vinícius, o futebol dele derreteu. Desde que o Zubeldia chegou, o Igor Vinícius, ele não tem mais um futebol. Não é um jogador que condizente com vestir a camisa do São Paulo. E olha que eu sou um dos defensores do Igor Vinícius. Não dá mais. Nem pra quem é defensor, pode olhar pro Igor Vinícius hoje e falar, poxa, você merece. Não merece. Hoje não merece. E aí o São Paulo mandou embora o Moreira e tal, só que chegou o Cédric, um jogador carregado de dúvidas, né? Que traz na bagagem ali um ano de estaleiro, um ano sem clube, um ano só treinando, com 33 anos de idade, e você fala, o que é isso aí, cara? A história dele no futebol... Tem a bagagem de Arsenal, tem a bagagem de Inter de Milão. É um jogador português que viajou para outros países para jogar e nunca foi um jogador assim, você fala, nossa, que cara ruim. Nunca foi ruim. E ele jogando no São Paulo, esses 20 minutos que jogou no último jogo, ele também encheu nossos olhos de esperança. De dizer, podemos dizer, poxa, será que finalmente temos um lateral direito condizente com a camisa do São Paulo, condizente com o tamanho do São Paulo e que possa ser um reforço de verdade e não alguma coisa de mentirinha, alguma coisa que só corre, alguma coisa que se machuca, alguma coisa que não cruza, uma esperança da base, um Bobadilha, um Alisson improvisados. O São Paulo tem vivido com improvisações e com esperanças e com ruindades e com idosos, né, aposentados sempre. Será que o Cédric pode ser o jogador? Eu acho que sim. Os lances dele no último jogo demonstraram um talento ali que o Igor Vinícius não tem. Então o Cédric pode ser uma grande esperança para nós São Paulinos. É ou não é verdade? Gente, é uma discussão enorme tá rolando aí entre Ferreirinha, Eric ou o próprio Luciano. O Eric sendo meio desbancado até pelo Lucas Ferreira da equipe de base, que é uma gratíssima esperança, uma grata surpresa, perdão. Esse rapaz aí, esse Lucas Ferreira, ele é um belíssimo jogador, muito rápido, muito forte, que acaba de subir da equipe de base, errou vários lances no time principal, jogando contra a Inter de Limeira, mas ele também deu um chute que quase foi gol. Então é um jogador que nós sabemos que não falta pra ele aquele domínio básico, como ele demonstrou no time principal. E sim, que ele é um grande jogador que jogou na equipe de base e agora, na transição, ele tem que ser melhor preparado por alguns incompetentes aí que estão no São Paulo, tem que preparar ele melhor pra jogar no profissional. Mas ele tem dado conta do recado, porque mesmo não jogando tão bem, não brilhando tão bem, chutou uma bola que passou muito perto. É diferente do Eric. O Eric, ele tem maltratado a bola ali. A pelota tá... Nós estamos com dó da pelota quando o Eric pega na bola. Um jogador técnico, um jogador
habilidoso, um jogador rápido que não tem demonstrado, não tem conseguido demonstrar o seu futebol. O futebol dele não tem aparecido. Então eu vou descartar um pouco o Eric e também o Lucas Ferreira dessa titularidade do São Paulo. E fica ali a cargo a última vaga do quarteto mágico do ataque do São Paulo para Luciano e Ferreirinha, né? O Ferreirinha, ele jogou mal no primeiro tempo contra a Inter de Limeira e bem no segundo tempo. Quando ele estava bem, o Zubeldia tirou. O Zubeldia não gosta de jogador que joga bem, né? Se o Lucas joga bem, ele põe na ponta direita. Se o Oscar joga bem, ele põe na ponta esquerda. Se o Alan Franco joga bem, ele põe no banco de reservas. Se o Rian faz gol, ele some com o cara 2 jogos. Então ele é esse aí, esse é o Zubeldia. Agora, quando você pensa que o Ferreirinha ele é diferente do Luciano, não só porque o Luciano faz muitos gols, que o Luciano é um cara mais lento, mas é um cara que chuta melhor, o Ferreirinha é um cara muito mais rápido, com muito mais drible, só que também ele toma decisões mais erradas do caso do Luciano. O São Paulo tem aí uma discussão, né? Quem que pode ser o titular? Acho que com o Oscar e o Lucas jogando abertos com esse não técnico que nós temos hoje, esse protótipo de técnico que nós temos hoje, o Lucas e o Oscar abertos, o Luciano e Caleri passa a ser uma opção interessante até. Então, assim, o Luciano, que pra mim ele seria uma dor de cabeça constante pra esse ano, o Luciano, que pra mim ele era um problema, um jogador problemático, que não ia poder ter Oscar e Lucas no time pra ele poder jogar, eu tô totalmente tentado a acreditar de novo no Luciano. Ele está jogando mais como atacante, sendo importante nos jogos do São Paulo, enquanto o Lucas e o Oscar estão tendo a liberdade pra fazer o futebol deles. Se tivéssemos um sistema tático mais sólido, mais consistente, mais inteligente, o São Paulo poderia estar voando e o Luciano tentar compor esse que seria chamado de um quarteto mágico, né? A verdade é que quem tá jogando bem é o Lucas. O Oscar teve ótimos momentos já e outros não tão bons. O Luciano muito melhor do que o Caleri esse ano. Quem precisa se recuperar mesmo o futebol hoje é o Caleri. O Caleri sim está muito, mas muito abaixo da crítica aí nesse time de São Paulo. Meus amigos, é o seguinte, olha só. Aliás, fala aí que você prefere o quê hoje, titular do São Paulo com camisa 9? O Caleri, o André Silva ou o Rian Francisco? Eu já te adianto já aqui que pra mim o Caleri é o titular, mas hoje, e somente hoje, eu daria 2 jogos inteiros para o Rian Francisco. E aí pode ser contra o Velo Clube. Pelo menos contra o Palmeiras talvez não. Contra o Velo Clube, Rian Francisco, 90 minutos. Se ele jogar excelentemente bem, põe contra o Palmeiras também. Se ele jogar normal, aí você tenta André Silva, tenta Caleri contra o Palmeiras, normal também. Agora, se o moleque entrar e acabar com o Velo Clube amanhã, aí eu colocaria também contra o Palmeiras. Mas eu quero ouvir de você isso aí. É você que eu quero ouvir. É a sua opinião. Gente, olha só, o São Paulo, ele na demissão do Zubeldia tem dado muito o que falar, né? Eu mesmo fiz um vídeo aqui com a minha sugestão do Dunga e pra minha surpresa, eu já esperava uma rejeição gigantesca, mas pra minha surpresa não foi não, hein? Muitos aí concordaram comigo, tamo junto. E quem discordou também, tamo junto também. Não precisa concordar com o Dunga no São Paulo, eu sei que é maluquice, lógico que eu sei. E aí que como eu dei alguns dados aqui do Dunga, teve gente que concordou pra caramba, tinha alguns que já sabiam, né? E alguns discordaram. E eu acho que isso aí é muito saudável pra gente ficar discutindo aqui. Além do Dunga, o nome principal, assim, o nome mais favorito, porque tem Dunga, tem Tite, aí tem os caros da Europa, né, que eu não vou nem citar, como por exemplo aí o Luiz Castro, é muito caro e tal, mas tem também o Renato Gaúcho, desempregado. Você tem aí desempregado o Hernan Crespo. E aí, a grande maioria massiva aqui do canal, mas muito mesmo, muita diferença, prefere o Crespo agora. E eu também prefiro, tá? Eu queria o Dunga no São Paulo, mas também quero o Crespo no São Paulo. Eu acho que se vier o Tite, melhora. Se vier o Renato Gaúcho, melhora. Se vier o Crespo, melhora. E se vier o Dunga, melhora. Se vier o Thiago Carpini, melhora também. Eu acho que qualquer técnico vai fazer um trabalho, tirando o Diniz e talvez até mesmo o Rogério Ceni, que são os dois que eu não gostaria de ver no São Paulo por enquanto. Nada contra, adoro os dois, hein? Mas por enquanto eu não queria ver o Rogério e o Diniz no São Paulo. Depois disso é o Zubeldia, mas com certeza. E esse aí tem pouquíssimos títulos igual o Diniz. O Rogério tem mais títulos até. Agora, quando olha pra diretoria do São Paulo, aqui não é a minha opinião, não, é da diretoria do São Paulo, tem notícia já falando que o primeiro técnico que vai receber a ligação do São Paulo, já deve ter até recebido se bobear, é o Tite. Então, o São Paulino, olha nos meus olhos aqui, isso aqui não é a minha opinião.
É informação. O Tite deve ser o primeiro nome a receber uma ligação do São Paulo para ser o novo técnico do Tricolor, tá? E aí, vamos lá. Inclusive, eu já falei para vocês na última live eu falei, para mim, quem recebe a ligação do São Paulo é o Tite. E aí surgiu que o Muricy, isso é notícia, que o Muricy Ramalho gostaria de ter o Adenor, o Tite, aqui no São Paulo Futebol Clube, para ser o próximo comandante técnico. O que nós temos de péssimo, de horroroso em relação ao Tite? Depois tem coisa boa, hein? O que tem de horroroso em relação ao Tite? Ele é ídolo do Corinthians. Trabalhou no Grêmio, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no Flamengo, trabalhou no São Caetano, mas ele é ídolo do Corinthians. O corintiano chama ele de Deus Tite. Ele é o Tite do Corinthians. E nada contra também. Se merecem. Vai ser feliz pra lá, né, meu? O encantador de serpentes, como diria o Diego Lugano. E eu concordo com o Diego Lugano. O Tite, ele, quando falta técnica, quando falta alguma coisa, ele fica naquela sabonetagem, naquele embromation, não, veja bem, tu tem que entender que no futebol... Só que assim, meu amigo, era só colocar o Bruno Henrique e o Pedro. Não, tu tem que entender que o contexto do astro, dos planetas, é mais do mesmo, sabe? E o fato de ele ser ídolo do Corinthians pega muito. O trabalho dele na seleção, que começou bem, né, ia bem antes da Copa, e na Copa foi mal, vai a favor dele. Ele foi bem num longo prazo, né? Tanto no Corinthians quanto na seleção. Mas assim, quando olha pro trabalho dele no Flamengo, ele foi mal. E o Felipe Luiz bastou estalar o dedo que melhorou o trabalho dele. Esse é o ponto negativo. Agora, o ponto positivo é a bagagem que ele traz, né? Se ele vier pro São Paulo. Nós vamos ter um cara que nós não queríamos ter aqui, mas que ele pode ser multicampeão aqui. Essa que é a questão, esse é o paradoxo do Tite no São Paulo. Nós não queremos, mas sabemos que ele pode ser multicampeão. Acho que o Felipão também se aplicaria numa mesma linha, né? E eu sei que São Paulinos querem o Luxemburgo, muitos São Paulinos querem o Luxemburgo aqui. E aí não trata o Luxemburgo com a rivalidade que trataria um Felipão e um Tite, né? Apesar do Luxemburgo nunca ter sido daqui e também ter ido muito bem no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, ele foi bem nos nossos rivais. Mas o Luxemburgo, ele carrega um carisma que o Tite e o Felipão não carregam. E o Tite... ele foi campeão da Libertadores e, inclusive, ele foi campeão mundial com esse time de Itaquera aí. Esse time, o Small Clube de Itaquera. Dito isso tudo, eu acho que é um cara que a bagagem tem. A experiência tem. Saber lidar com jogadores tarimbados como Oscar, Lucas, Caleri, Arboleda, quem mais? Luciano, jogadores rodados, jogadores ricos, jogadores experientes, jogadores mimados muitas vezes, jogadores cascudos, saber olhar pro Alan Franco e pro Sabino e descobrir que o Alan Franco é melhor, eu acho que precisa de um técnico rodado. Então é aquilo que eu falei, minha primeira opção, Crespo e Dunga empatados. Minha segunda opção pode até ser um Renato Gaúcho, se não for pensar nos caras mais caros lá de Portugal. Agora, se olhar mesmo para o cenário Zubeldia ou Tite, aí não tem discussão, aí até eu prefiro o Tite. E o Tite pode sim ser um cara vencedor no São Paulo. Assim, nós não queríamos o Oscar aqui nem pintado de ouro em muitos momentos da vida. Quando ele chegou, declarou amor pelo São Paulo e veio e começou a jogar bem, reduziu o salário e tal, eu acho que ele foi muito perdoado, né? Muito perdoado pela grande maioria de nós. Agora, quando você olha por Tite, se ele chegar, fizer algumas declarações inteligentes, fizerem um trabalho da imagem do Tite no São Paulo, e o cara chegar, arrumar o time e começar a ganhar, a ser campeão de alguma coisa, como o Dorival foi aqui também, numa Copa do Brasil, por exemplo, aí passa a ser algo bem interessante e no mínimo, é um técnico. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!